Mais um ponto aqui para a gente defender aqui. Crise na direita vai aumentar os ataques contra Lula. Bom, esse aqui, na verdade, é um videozinho que a gente vai passar para os companheiros entenderem melhor o que é essa situação. A produção nos avisa aí quando estiver no ponto, porque essa situação, ela é... Beleza, gente. A produção já avisou, está no ponto. Nós vamos ouvir o vídeo, ver o vídeo. Pois é, deixa eu ver se eu entendi. Pela sua análise, na verdade, essa briga do STF, né, esse embate entre Bolsonaro e o STF, tem muito pouco a ver com as demandas da esquerda, mas como é uma demanda exclusivamente da direita, da burguesia nacional, para emplacar, para enfraquecer o Bolsonaro, para poder emplacar esse nome de terceira via. Mas essa terceira via está ficando cada vez mais complicada, do ponto de vista da escolha do nome, Rui. Quer dizer, os nomes que aparecem, eles se dissolvem no ar imediatamente. Mas assim, quando a gente fala que, eu também acho isso, que quando lá no segundo turno, lá na eleição, não tiver outro nome, eles vão com o Bolsonaro, como é que você desconstrói esse processo, esse embate, esses conflitos e as marcas que se deixaram nesse conflito de uma hora para outra? Ou você acha que isso também não tem nenhum problema para eles? Não tem problema, na minha opinião. Os jornais vão cair num estado de... Eu sou neutro, os dois candidatos são ruins, né? Mas não vão fazer campanha, porque não vão fazer campanha contra o Bolsonaro. E vão dar voz aí a muita campanha contra o Lula. Eles sabem fazer isso daí. Bom, na verdade, estou ensinando o Padre Nosso Vigário. Você é jornalista, né? Você sabe como é que a imprensa atua. Chega na hora H, aparece um setor da imprensa começa a atacar o Lula furiosamente, né? O outro setor fala, bom, para mim os dois candidatos são ruins, né? Outro setor fala, é tudo ruim, desestimulando o voto em geral, e uma parte ataca o Lula violentamente. O Lula vai ser atacado já no primeiro turno, vai ser muito atacado, já deu para perceber na imprensa. Tem um editorial da Folha ontem, você viu? Não vi não. Pois é, me passaram, eu achei uma coisa assim, começaram a retrabalhar aquela coisa da falsa simetria entre Lula e Bolsonaro, e que assim, que Lula, não adianta, não é exatamente o que está escrito, mas que não adianta o Lula ter sido absolvido e tal, mas ele vai ter que explicar na campanha as suas relações com as empreiteiras e tal, quer dizer, não tem absolução no mundo que resolva esse problema para o Lula, porque no fato é uma questão ideológica, né? Exatamente. Eu acho que o tema da campanha é o seguinte: foi absolvido por questões técnicas e picaretagem, mas é corrupto. Isso, exatamente. E o Bolsonaro vai falar isso, o Ciro Gomes já fala isso daí. O Ciro Gomes vai ser o marcador do Lula na eleição. Isso aí está claro também, já está absolutamente claro. A função do Ciro Gomes é tirar voto do Lula. E para que apareceu uma pergunta na tela, né? O pessoal falou, como evitar o Lula? Precisa tirar voto dele, precisa dividir o voto da esquerda em vários lugares. E nós temos que entender o seguinte, nós aqui, nós somos, em grande medida, observadores do processo eleitoral. Mas a burguesia não, a burguesia ela conhece de maneira muito detalhada, ela tem técnicos que vão analisar o voto em cada região do país minuciosamente. E vão ver, né, como é que esse voto pode ser dividido, e vão colocar ali pessoas que vão tirar voto do Lula. Então, quer dizer, o cenário eleitoral é muito complexo mesmo. O Ciro Gomes é o pivô, né, da retirada de voto do Lula. Mas vai aparecer outros aí. Eu acho que uma parte do PSOL, do PSB, vão trabalhar, da rede, né? Você imagina, por exemplo, no Amapá, estado pequeno, não é decisivo na eleição, mas só para exemplificar. No Amapá, ou acho que é Amapá, a rede tem uma presença grande lá. Sim, o senador Randolph, o prefeito de Macapá.
Exatamente. Aí o que acontece? A imprensa local, para tirar voto do Lula, joga peso no Randolph, que teve na CPI da Covid, que aparece como grande bolsonarista. Eles vão apoiar algum candidato, Ciro Gomes, por exemplo. Divide o voto aí. Aí você pega outro estado, tem outra pessoa. Pega outro estado, tem outra pessoa. Eles vão juntar um time aí de esquerdistas, entre aspas, né? Que vão tirar voto do Lula. Então, eles vão procurar nivelar o campo por baixo. E aí o candidato, a ideia deles, né? Não estou dizendo que vai acontecer, porque isso aí é uma operação complexa. O candidato da terceira via iria para o segundo turno com pouco voto. Ele pode, digamos, ele poderia ir, inclusive, com menos voto do que o Bolsonaro. Porque se ele for para o segundo turno, a esquerda já está adestrada, treinada para votar no candidato anti-bolsonarista. Quer dizer, é todo um jogo, né? Tem que saber jogar e, infelizmente, né? Infelizmente não, é a realidade. A esquerda não é dona desse jogo. A esquerda meio que, nesse jogo, está na segunda divisão, né? A burguesia que controla isso daí e controla muito bem, né? Controla muito bem. E tem a fraude também. Em última instância, fraude da eleição. A pessoa, eu sei que muita gente que ouve fica meio boquiaberto, né? Nossa, mas vão fraudar a eleição. A eleição é fraudada de maneira sistemática no Brasil, desde que o governo imperial chamou a primeira eleição, essa eleição é fraudada. E por que não fraudaram as eleições? Oi, gente. Esse foi o companheiro Rui falando sobre as questões do Ciro Gomes, que vai tirar voto do Lula. E, por incrível que pareça, me aparece outro cidadão que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, já que eu não vejo a CPI, e me aparece um cidadão que diz que vai ser candidato, já lançou a sua pré-candidatura a mais uma sublegenda tucana, lança um pré-candidato à presidência. Eu nunca tinha ouvido falar o nome desse cidadão. Alessandro Vieira, do Cidadania, lança pré-candidatura à presidência em 2022. É isso mesmo, meu camarada Camilo? Por incrível que pareça, sim. Isso denuncia bem para que serve a CPI. Só para fazer campanha dos candidatos, dos propostos a candidatos da terceira via. Você vê, tem o Randolph, tem o Alessandro Vieira. É só para fazer campanha para essa turma, para duas coisas. Uma, se um deles vir para cá, fica como candidato da terceira via. E duas, usar eles para tirar voto da esquerda. Porque quando embora esse Alessandro Vieira seja de Cidadania, quando ele aparece na CPI, que estava contra a CPI da vacina, a CPI da saúde, a CPI que estava lutando pela saúde do brasileiro, contra a corrupção da vacina, ele vai tirar voto da esquerda e não da direita. Ele vai se colocar como uma oposição ao Bolsonaro. E assim, é a mesma coisa a questão do Randolph. Eu não duvido nada que ele seja usado para tirar voto, como o Rui falou no vídeo anterior, seja usado lá na região dele para tirar voto da esquerda. E é só para isso que essa CPI serve, mais nada. Só para fazer campanha, é só um teatro, um jogo de cartas marcadas para preparar o ambiente político da eleição de 2022. É isso que a burguesia está fazendo. Ela está preparando o cenário do teatro que vai ser a eleição de 2022. E assim, é por isso que a gente tem anunciado que a esquerda tem que reagir, a esquerda tem que ter uma política própria em torno disso. Em resumo, a CPI é uma grande mentira, na verdade. Ou seja, um grande palanque eleitoral simplesmente para isso. Aquela história, porque nós encontramos
prova disso, prova daquilo, não sei o quê, aquilo tudo mentira. Tudo balela, tudo quais, para dizer assim, nós vamos tirar voto da esquerda. Concordo com você, meu amigo. Infelizmente, essa é a grande verdade que nós encontramos e temos coragem de denunciar. Somente nós, da esquerda, fazemos essa denúncia. Temos mais uma notícia aqui, gente. Pressionada, a justiça reafirma ato no Anhangabaú. Agora mobilizar contra a ditadura do Bolsonaro e de Dória, ou Bolsodória, como você queira. Na verdade, se vocês me permitem o Vale do Anhangabaú me lembra os grandes comícios das diretas já, que inclusive a Rede Globo dizia que era aniversário da cidade de São Paulo. Só que nós vamos lotar esse Vale do Anhangabaú dia 7 de setembro para mostrar que nós, trabalhadores, estamos em luta. É isso, Camilo? É isso, companheiro. Na verdade, assim, essa notícia, ela denuncia bem o que é a justiça. O Bolsodória, que primeiro era Bolsodória e depois era contra Bolsonaro, era o João Vacina, proibiu a manifestação da esquerda, mas garantiu a da direita. E queria evitar que a esquerda saísse às ruas. Só que quando o Bloco Vermelho, quer dizer, o PCO, a CUT, setores de esquerda do PT e vários outros companheiros disseram, não adianta, a gente vai sair à rua, a gente vai se manifestar, você vai ter que prender todo mundo. Aí, quer dizer, o Dória não ia conseguir manter a proibição. Aí o que a justiça foi? Foi lá e socorreu o Dória. Derrubou a proibição para evitar a desmoralização do Dória. Porque ia acontecer o seguinte, o Dória ia chegar e dizer não pode, ia colocar a polícia lá, e ia chegar 5, 10, 15 mil trabalhadores e ia se manifestar. E ia desmoralizar completamente o Dória. Ia desmoralizar o Bolsodória. Ia demonstrar que a população execra ele. Aí a justiça foi lá em socorro dele. Quando a esquerda disse, não, a gente vai manter, o bloco de esquerda vai se manifestar, a justiça falou, já que a gente não consegue impedir, é melhor derrubar. E foram lá e derrubaram o decreto. Isso denuncia qual é o papel da justiça. Beleza, eu quero ver esse Vale do Anhangabaú lotado, quero ver muito parecido com o Direta Já, ou muito mais gente do que aconteceu no Diretas. Bom, gente, temos mais uma notícia aqui. Já são dezenas de atos fora Bolsonaro convocados em todo o país. Eu vou ler apenas uns 2 aqui, ou 3, e você continua o resto, porque é muita coisa. No Amazonas vai ser no ato central, na Avenida Lourenço da Silva Braga, no centro, 16 horas. Pará, vai Belém, Praça do Mercado, São Brás, 8 horas. Nordeste, Bahia, Salvador, Campo Grande, 10 horas. Paraíba, João Pessoa, sua cidade, Parque da Lagoa, Solon de Lucena, 15 horas. Pernambuco, Recife, Praça do Derby, até Pátio do Carmo, 10 horas. Piauí, Teresina, em frente à Assembleia Legislativa, às 8 horas. Rio Grande do Norte, Natal, caminhada Praça das Flores, 9 horas. Sergipe, Aracaju, Paróquia José e Santa Teresa de Calcutá, Conjunto Marivão, 8 horas. E eu não podia deixar de dizer que na minha cidade vai ter, mas é na cidade do Crato, na Praça São Vicente, às 8 horas. Você pode continuar o resto, Camilo? Centro-Oeste? Sim, companheiro. Centro-Oeste, no DF, Torre da TV, 9 horas. Goiânia, Praça do Bandeirante, 9 horas. Sudeste, Espírito Santo, Vitória, Praça Getúlio Vargas, às 8h30. O pessoal lá acorda cedo, hein? Minas Gerais, Belo Horizonte,
Praça da Liberdade, às 10 horas. Rio de Janeiro, Uruguaiana, Presidente Vargas, 9 horas. São Paulo, Vale do Anhangabaú, quase que não saía, 14 horas. Sul, Curitiba, Praça Santos Andrade, 16 horas. Santa Catarina, Florianópolis, Largo da Alfândega, 14 horas. Porto Alegre, marcha com concentração no Parque da Redenção, Espelho d'Água, às 13h30. Companheiro, é importante falar aqui que, infelizmente, em São Paulo, a gente tem um bloco vermelho, graças aos nossos companheiros do PCO, bem estabilizado. Mas isso não é o que vem acontecendo no restante do país. Você tem visto aqui, por exemplo, em João Pessoa, os últimos 3 atos foram marcados em 3 lugares diferentes. Todos longe do centro da cidade, onde historicamente se faz atos. Quer dizer, a política da esquerda aqui, a política da UP, de parte do PSOL e de parte do PT, que está junto com o governo João Azevedo, quer dizer, com o governo do Estado, é de acabar com os atos aqui. A gente está na seguinte situação. A gente está a 7 dias do... 8 dias, 9 dias do ato, e ainda não houve a reunião da comissão operativa, pelo menos a reunião oficial, para definir o local. E já saiu uma parte da esquerda colocando o ato, em vez de um ato, uma carreata, em um bairro super afastado, super classe média, próximo da praia. Quer dizer, a esquerda que está na mão do governo aqui estadual, a esquerda que está capitulando para a direita, que está fazendo a política do Dória e que está deixando o Bolsonaro no poder, não quer ato. A gente tem que denunciar isso e tem que chamar o restante da esquerda a se unir, a fazer o bloco vermelho e a evitar que isso aconteça. A gente está numa luta muito forte aqui por causa disso. Era só isso que eu queria falar, companheiro. Beleza. Enquanto o Bolsonaro chama os seus atos, chama o pessoal para ir para as ruas, militares estão se organizando para ir do interior para São Paulo, em outras cidades isso está acontecendo. Agora me pergunta, a esquerda não quer ato? Poxa, espera aí. Então essa esquerda é a esquerda que a direita gosta, é a esquerda que a direita adora. Porque nós... beleza, faltou Portugal, beleza. Portugal vamos ter ato também. Em outras cidades no exterior, vamos ter atos com toda certeza. Então, essa é a grande verdade. A esquerda não quer ato, por isso ela boicotou os atos da vez passada e agora está continuando com a mesma estrutura de desarme. Infelizmente, essa é uma situação complicada, onde o PCO tem que lutar contra Bolsonaro, contra a direita, e ainda tem que lutar contra a esquerda. É complicado, gente. Mas aqui fica o convite para todo mundo. Dia 7 de setembro, ponha sua boina vermelha, ponha sua camiseta vermelha, una-se ao Bloco Vermelho e vá em qualquer local mais próximo da sua cidade. Se você estiver em São Paulo, vá no Vale do Anhangabaú. Se estiver em qualquer outra cidade que a gente falou aqui, vá para o ato. Mesmo que não tenha PCO na sua cidade, vista sua camisa vermelha e vá lutar pelos nossos direitos. Ô, gente, mais uma situação complicada que a gente vive aqui. Só a mobilização da classe trabalhadora pode parar Bolsonaro e derrotar o golpe. Na verdade, esse é um vídeo do companheiro Antônio Carlos e do companheiro Rafael Dantas, que nós vamos passar aqui. Eu queria lembrar o Sérgio Nobre, que foi o companheiro da CUT, que chamou os atos, teve a coragem de fazer isso, na verdade, pressionado, a gente sabe que foi, mas chamou. Na verdade, nós não podemos dizer que não chamou. Se tem algum sindicato pelego que não quis chamar, bom, aí é outra história,
a gente não tem que brigar nem com o Sérgio, porque, afinal de contas, ele fez, mesmo que tenha sido forçado, mas ele fez o trabalho dele. Agora, o que nós temos que fazer aqui, gente, é seguir a risca. Nós temos que lutar e chamar pelos atos que nós acabamos de chamar. Mas você pode contar alguma coisa sobre esses atos que o Sérgio Nobre convocou? Olha, companheiro, vai ter um vídeo dele, né? E, assim, uma coisa que ele falou muito importante. Tem um videozinho. 2022 será o ano de nossas vidas. Ele está certo em dizer o seguinte, não é 2022, esse momento que a gente está vivendo é essencial. Ou a gente vai lá e derrota a direita, ou então a gente vai pagar muito caro por isso, e por muito tempo. Companheiros e companheiras, hoje é um dia muito especial na nossa vida. Hoje, a nossa querida Central Única dos Trabalhadores completa 38 anos de vida e de muita luta. Nós nascemos em 1983, em plena ditadura militar, reivindicando a democracia, o direito de se manifestar, de se organizar livremente, mas, acima de tudo, por direitos. Foi um período muito difícil. A década de 80 foi denominada pelos economistas como a década perdida. Um período de hiperinflação, de muito desemprego, mas mesmo assim um período de muita luta. Se para a economia foi um período duro, para o movimento sindical e o movimento social foi uma década de ouro. Ali a CUT se constituiu como a maior central sindical brasileira e diversos movimentos reivindicando liberdade, pela reforma agrária, por democracia, se consolidaram. Nossas mobilizações, nossas lutas, seja no local de trabalho, seja nas ruas, nos levou a conquistar eleições diretas nos anos 90. Mas, infelizmente, das urnas nasceu governos neoliberais, governos que promoveram na década de 90 uma criminosa abertura econômica que custou ao país o fechamento de milhares de empresas e também de empregos. Foi uma década de muita desesperança. E mesmo assim, nós lutamos muito. E a nossa luta produziu na classe trabalhadora uma consciência política que em 2002 produziu uma histórica, espetacular vitória eleitoral do nosso líder maior, companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, fundador da CUT, metalúrgico, nordestino e comprometido com a classe trabalhadora. Sob o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, a classe trabalhadora viveu um período de ascensão de direitos e também na democracia. Vale destacar que foi no governo do presidente Lula que nós conquistamos o reconhecimento legal da nossa central sindical. Projetos importantes de transferência de renda foram construídos, entre eles a tão sonhada política de valorização do salário mínimo. Sem falar dos avanços sociais, o programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Luz para Todos, que fez o nosso país crescer, gerar empregos e chegamos no sonho do pleno emprego pela primeira vez na história do nosso país. Os avanços sociais e econômicos conquistados pela classe trabalhadora nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma despertaram a ira da extrema-direita no nosso país. E numa aliança nefasta de partidos de direita, de setores do judiciário, da imprensa, em especial do sistema financeiro nacional e internacional, eles promoveram um golpe de Estado afastando a presidenta Dilma sem crime nenhum. A partir do golpe, vivenciamos um período de desmonte da legislação trabalhista, de perseguição ao movimento sindical e ao movimento social, usando as estruturas do Estado, em especial a força-tarefa da Lava Jato. Eles criminalizaram o movimento social e perseguiram nossas lideranças, em especial o presidente Lula, que levaram à prisão de forma política. A aliança golpista, com forte apoio da mídia, pavimenta o caminho para a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, figura sinistra de extrema-direita que hoje produz o pior momento que a classe trabalhadora viveu ao longo da sua história. Nesse momento, nos aproximamos da marca de mais de 600 mil companheiros e companheiras que perderam a vida na crise do coronavírus. E por irresponsabilidade do governo Bolsonaro, pelo seu negacionismo, por negar a crise, hoje, infelizmente,
1/3 do povo brasileiro ou está desempregado ou está no desalento. A fome volta a campear nas periferias das grandes cidades. Nesse momento, não tem tarefa mais importante para a classe trabalhadora brasileira do que derrotar o governo Bolsonaro. Por isso, todos nós temos uma tarefa muito importante de agora, no dia 7 de setembro, ocupar as ruas e dizer para o Brasil e para o mundo que nós não queremos Bolsonaro. Nós queremos um país com democracia, com desenvolvimento, e para isso Bolsonaro tem que sair. Todos e todas nas ruas no dia 7 de setembro. A conjuntura é muito difícil, mas independente dela, não podemos nos esquecer dos nossos desafios estratégicos. Nós temos que pensar esse novo mundo do trabalho que emerge da crise do coronavírus. O home office, que hoje tem categorias com 70% da sua base, hoje trabalhando à distância. O teletrabalho, as compras pela internet, a automação, a inteligência artificial, que coloca em xeque a nossa estrutura organizativa. Por isso que, de forma acertada, o nosso 13º Congresso Nacional da CUT estabeleceu que, em outubro desse ano, a nossa plenária estatutária tenha como tema central a reorganização da CUT e preparar a nossa central para esse novo mundo que emerge, para que ela continue sendo a maior central sindical brasileira e a 5ª maior central sindical do mundo. Por último, 2022 é o ano da nossa vida. É as eleições que vai definir os rumos do país para os próximos 30 anos. Uma vitória da direita significa aprofundar esse momento trágico que vive a classe trabalhadora de destruição do Estado, de negação da política e de retrocesso civilizatório. Uma vitória do companheiro Lula significa a esperança de retomar a democracia, o respeito à classe trabalhadora, ao movimento sindical, o desenvolvimento com geração de emprego e renda e a retomada da esperança no povo brasileiro. Lula lidera as pesquisas eleitorais nesse momento, mas não podemos nos enganar. As eleições do ano que vem vão ser muito duras, com muito ataque, em especial nas redes sociais. Nós não podemos permitir o que aconteceu em 2018, onde Bolsonaro, com a sua máquina de fake news, nos derrotou nas eleições. Nesse cenário, nossa central tem um grande desafio: ser um ator fundamental nas redes sociais o ano que vem e derrotar as fake news. Por isso, nós nos desafiamos de criar uma brigada digital da CUT com mais de 70 mil companheiros e companheiras, simpatizantes que queiram nos ajudar nessa luta. Este programa está sendo encaminhado nesse momento pela Secretaria de Formação, pela Secretaria de Comunicação, a Secretaria-Geral e a Presidência, e é um projeto estratégico. Por isso, peço o empenho de todos e todas para viabilizar esse importante e estratégico projeto de comunicação. Foram 30 anos de muita luta e eu me sinto muito honrado nesse momento histórico, presidir a nossa central sindical, junto com toda a nossa direção, para dar continuidade a essa luta. Quero agradecer a cada irmão, irmã, companheiro, companheira, que ajudou a escrever essa história de 38 anos de luta. Em especial, os ex-presidentes que passaram pela nossa central, os ex-diretores, diretoras, a direção atual, os nossos sindicatos de base que nos dão sustentação e faz da nossa central a grande central que é, os parceiros, os movimentos sociais, os partidos políticos, em especial os partidos de esquerda, mas quero fazer um agradecimento muito especial aos milhões de anônimos que construíram essa história, fazendo as greves nas fábricas, nos bancos, nas escolas, as mobilizações de rua, porque esses são os verdadeiros heróis e os verdadeiros construtores da nossa central. Como está no nosso estatuto, nós somos uma central sindical de massa e de luta e democrática, e assim vamos continuar sendo por muitos e muitos anos. Um grande abraço e fora Bolsonaro! Muito bom a intervenção do camarada Sérgio Nobre. Já era hora dele ter feito isso, já passou da hora, inclusive, já era para ter feito isso há mais tempo, mas está valendo. Na verdade, ele, como a gente sabe, a pressão que ele sofre, aquela coisa toda,
E temos que colocar pressão nele, afinal de contas, ele é o presidente da Central Única dos Trabalhadores. Bom, seguindo com a nossa pauta, gente, só a mobilização da classe trabalhadora poder para derrotar o golpe. Ou seja, esse é um vídeo, talvez seja o último que a gente vai ver nesse instante. É um vídeo do Rafael Dantas e do Toninho sobre o 7 de setembro, no programa Resumo da Semana, que foi ontem. Quando tiver no ponto, a produção nos avisa que a gente libera o vídeo aqui para que ele possa passar. Beleza? E foi isso que foi discutido, esse foi o centro de toda a discussão durante a última semana nos preparativos do 7 de setembro. Mas antes de eu passar para o companheiro Antônio Carlos, porque ele participou das reuniões aqui e tem as informações, a gente vai discutir um pouquinho disso, vou dar uma nota aqui para outra tentativa, né, de cobrir com uma folha de parreira o regime antidemocrático que, né, está aí diante dos olhos de todos como uma verdadeira ditadura. Aqui em São Paulo é ditadória, né, o Bolsodória trabalhando junto com o Bolsonaro. Que é o seguinte, a Corregedoria da Polícia Militar vai ser chamada a tentar impedir a presença de policiais militares da ativa no ato do 7 de setembro do Bolsonaro na Avenida Paulista. Na semana retrasada, no final da semana retrasada, se eu não estou enganado, o João Dória, o governador tucano de São Paulo, mandou prender, né, um coronel, destituiu, perdão, não teve culhão para mandar prender, destituiu um coronel da polícia que teria falado a favor da manifestação, e a matéria aqui diz que, então, a polícia vai tomar medidas, né, essa medida aí não vai se assemelhar em nada as medidas que a polícia já tomou tantas e tantas vezes contra as manifestações populares, né? No máximo vai ser um dedinho assim, olha, meninos levados, não saiam nas ruas porque vai dar problema, né? Vai ser um problemão desses daí, que a gente só vê a solução dele 40 anos depois, né? Contra uma força material é preciso uma força material, a força popular, o movimento operário organizado. 7 de setembro da esquerda. Nessa semana, tivemos aí a tentativa do Dória de impedir a manifestação. Antes disso, a decisão de se realizar em São Paulo o 7 de setembro no Vale do Anhangabaú, às 14 horas. E antes disso, no começo da semana, a total indecisão, a indefinição que, no nosso entendimento, foi um erro, né? Deixar com que a coisa ficasse solta, até que se definisse tão tardiamente, tão em cima da hora, em cima dos acontecimentos. Mas há uma perspectiva positiva, né? E eu peço para o companheiro Antônio Carlos contar um pouquinho para a gente como é que foi essa tomada de decisão. No final da semana nós tivemos uma conferência de imprensa da coordenação da campanha Fora Bolsonaro, que diante da tentativa do Dória de proibir a manifestação no Vale do Anhangabaú e em todo o estado, né, uma coisa assim, pouco surpreendente, a coordenação da campanha se manifestou publicamente, disse que a manifestação está mantida e vai ser realizada. Agradecendo, então, o superchat aqui do Comunista Cristão, que nos diz se é possível analisar aqui o Banco do Brasil e a Caixa terem a saída deles da Febraban, se seria bom para os servidores ou seria uma armadilha. Eu acho que com o pouco tempo que a gente ainda tem, não vamos conseguir entrar a fundo nesse problema. Peço desculpa ao companheiro, mas peço também a ele para ficar ligado na nossa programação aqui na Causa Operária TV, se inscrevendo no nosso canal, tornando-se membro e assim dando a sua contribuição regular, participando aqui, ficando ligado na programação da Causa Operária TV, que a gente vai falar desse tema sim. Antônio Carlos, perspectivas para o 7 de setembro, com tudo isso que está acontecendo. Teremos uma força mobilizada nas ruas, uma demonstração de força? Opa, beleza. Eu vou aproveitar antes da sua... Deixe mandar um recado para o Comunista Cristão.
na quarta às 19 horas, nós temos aqui no canal Causa Operária TV o programa Análise Sindical, e eu me comprometo aqui, vou encaminhar para os companheiros para que esse tema seja discutido, né? Se essa decisão do Bolsonaro, se ela serve ao povo, serve aos banqueiros, serve aos bancários, do que se trata. Bom, sobre o 7 de setembro, Rafael, eu diria que nós terminamos a semana no lucro, né? Quando eu falo nós, o povo que luta contra o golpe, né? Aqueles que querem uma mobilização efetiva pelo Fora Bolsonaro, que com certeza é a maioria da nossa audiência e é a maioria também do povo brasileiro. Pelo seguinte, como você destacou, nós começamos a semana ainda sobre a intensa vacilação da esquerda, né? Logo no começo da semana nós tivemos aí uma reunião em que se apresentou que na coordenação em setores da coordenação do movimento, que constitui a chamada operativa, não tinha se chegado a um consenso se, diante da negativa da decisão do Dória de entregar a Paulista para o Bolsonaro desfilar, fazendo campanha a favor do golpe, né, se a esquerda, onde a esquerda faria o seu ato, né? Bom, como de costume, teve a proposta dos setores ligados ao Boulos, que queriam o ato levar o largo para Bololândia, né, lá para o Largo das Batatas, próximo aí da Faria Lima, uma zona afastada do centro da cidade, de mais difícil acesso. Bom, aí essa proposta foi submetida aí a uma reunião mais ampla, né, onde nós e muitos setores, né, inclusive companheiros da coordenação da marcha do Grito dos Excluídos, né, do PT, da CUT, se colocaram contra essa proposta, né, e a imensa maioria colocou claramente a posição de que o ato teria que ser no centro da cidade, no Vale do Anhangabaú, né? Essa decisão, bom, e também se chegou a uma posição amplamente majoritária que essa decisão não era para ser negociada com o governo, como havia gente que queria conversar com... Primeiro tentaram conversar com Dória, o que obviamente mostrou que não adiantava nada, e depois tentaram conversar com a própria Prefeitura de São Paulo, né? Que aí eu destaco uma coisa, eles privatizaram, né, a exploração do Vale do Anhangabaú, estão privatizando tudo, né? Daqui a pouco, para você sair e respirar em São Paulo, você vai ter que pagar uma taxa para alguma concessionária, porque se deixar o Dória, né, e o PSDB, eles privatizam até o ar de São Paulo. Bom, e o prefeito disse que tinha que ser tratado com a empresa que ganhou a concessão. Bom, na reunião, ele falou, não vamos negociar com empresa nenhuma, né? O movimento decidiu, também não vamos pedir permissão ao juiz, a prefeito, a governador, nós vamos comunicar que vai ser feito o ato no Vale do Anhangabaú, e isso foi feito no dia seguinte, já na quinta-feira, numa coletiva da imprensa, né, onde acertadamente se colocou essa posição adotada pelo movimento. A CUT, como eu disse, realizou uma plenária do Estado de São Paulo, reafirmou aí o apoio à decisão, né, a convocação, já sindicatos cutistas convocando, tirando material com a POSP, chamando para o Vale do Anhangabaú, né, a própria CUT no dia 7, às 14 horas. Então, nesse sentido, né, bom, nós temos que registrar a vacilação, primeiro dos setores que não querem, né, um enfrentamento com essa direita golpista, ultra-reacionária, disposta a entregar tudo para o Bolsonaro, que é o PSDB, que é liderada pelo Dória, né? Esses acontecimentos, inclusive, dessa semana, deixaram evidente, né, quem estava certo. Ficou ainda mais claro para alguém que tivesse dúvida. Se eram os militantes do PCO, do PT, da esquerda, que colocaram o PSDB para correr da Avenida Paulista, ou se eram aqueles que foram chorar, né, que foram, inclusive, caluniar o PCO com peninha, né, dos tucanos que bateram em retirada da Avenida Paulista. Está aí para que serve o PSDB. O PSDB serve para entregar a Paulista para o Bolsonaro, né? Eles enfeitam, né, eles tramam contra aqueles que querem se manifestar. Bom, nesse sentido, há um processo de mobilização, se perdeu um tempo com essa vacilação, com a sabotagem do último dia 18, mas nós estamos aí procurando pressionar, agir para que haja uma mobilização real. A produção tem imagem, né? Hoje o PCO realizou plenárias aí em todo o país, também aqui em São Paulo, né? Porque os atos vão acontecer no dia 7 no país todo.
Então foram realizadas plenárias. No próximo sábado, nós vamos ter uma grande plenária aqui em São Paulo do Bloco Vermelho, né? Em todo o país estão sendo realizadas panfletagens, atividade, colagens de cartazes. Bom, e a nossa expectativa, a nossa disposição de luta é para que os companheiros da esquerda, de uma maneira geral, também se somem a essa iniciativa, né? Nós estamos reivindicando, inclusive, uma reunião das organizações nacionais, né? Como vocês estão vendo na imagem aí, no meme, tem muito espaço lá no Vale do Anhangabaú, né? Nós lançamos a proposta que cada sindicato coloque pelo menos um ônibus, né? E que haja uma mobilização grande. Vamos realizar um ato, né, com a única força que pode enfrentar e derrotar o Bolsonaro e o golpe, que é a força da classe operária organizada, liderada por organizações importantes como a CUT, como os partidos de esquerda, como o PT, o PCO, também os companheiros que vacilam e defendem aí a política da Frente Ampla, como é o caso do PCdoB e o PSOL, precisam romper com essa política, né? Ir atrás do Dória acaba colocando as pessoas atrás daqueles que entregam, né, de bandeja a mobilização popular para o Bolsonaro. Então é preciso superar essa política, e essa é a grande tarefa da semana que nós estamos iniciando, reforçar as mobilizações, né? Fazer do dia 7 um dia gigantesco de luta, porque é uma exigência da situação política. Com você. É isso aí. É uma mudança importante, abre uma grande perspectiva, como a gente tem analisado aqui na imprensa do Partido da Causa Operária, e dirigimos aí uma vez mais, reforçamos o chamado aos companheiros a integrarem, a participarem, fortalecer o ato e, principalmente, o nosso Bloco Vermelho, o setor combativo, o setor classista dentro dos atos. Venha se juntar aqui aos companheiros do PCO, do PT, da CUT, com as suas bandeiras vermelhas, para travar aí uma luta para impedir, né, as tentativas da direita e impulsionar o movimento à esquerda como corresponde à esquerda, que tem consciência, que tem vanguarda, que tem a sua compreensão dos acontecimentos, né? Quem entendeu, quem viu o que aconteceu no país do 3 de julho para cá, sabe a importância de resistir e enfrentar as investidas da direita. Bom, gente, o Bolsonaro disse que liberava a Avenida Paulista para os bolsonaristas, e como ele já havia privatizado o Vale do Anhangabaú, ou seja, ficou sem moral para dizer que liberava para a esquerda o Vale do Anhangabaú. Só que a esquerda foi lá e disse: o vale é nosso e nós estamos apenas comunicando. Foi aí onde apareceu aquele juiz e disse: olha, agora eu libero o Vale do Anhangabaú, etc, etc. Mas, na verdade, todos ao Vale do Anhangabaú, dia 7. Quem morar próximo a São Paulo, quem morar em São Paulo, arranja um jeito de ir para o Vale do Anhangabaú, seja de bicicleta, seja de topique, seja de ônibus, dá-se um jeito e vai ao 7 de setembro no Vale do Anhangabaú. Ou seja, essa é a nossa chamada para o Vale do Anhangabaú. Vai ter várias chamadas para várias cidades e assim por diante. Gente, após 20 anos, o último voo deixa Cabul e os Estados Unidos completam a retirada após o Talibã retomar o Afeganistão. Muita gente não gosta dessa história que a gente defenda o Talibã, que a gente defenda o Afeganistão, que não sei o quê, etc. Mas eu continuo defendendo. Primeira coisa, eu falo para todos vocês, vou repetir de novo. Falei semana passada, vou repetir de novo. Eu vi os Estados Unidos fugindo do Vietnã e eu tive a oportunidade de ver os Estados Unidos fugindo do Afeganistão. Para mim, foi uma grande vitória. Quer que você me conte, meu camarada Camilo? Companheiro, isso demonstra quão vergonhoso foi essa derrota para os Estados Unidos. Quer dizer, quão vergonhosa foi a derrota do imperialismo.
Eles estavam fazendo uma verdadeira operação tartaruga, estavam saindo, até porque eles não tinham planejamento para tirar o pessoal. Eles tinham se planejado para tirar os cães adestrados, mas não tinham planejado para tirar os servidores civis afegães que eles estavam usando. Quer dizer, um cão adestrado era mais importante para o imperialismo, os americanos, norte-americanos, do que o afegão que ficou com ele durante esses 20 anos e que agora temia pela vida. Por causa disso, ele gera toda a situação. E assim, a posição do Talibã foi clara. O prazo é até o dia tal hora do dia 31. Ou vocês fazem isso, ou então a coisa vai enfeiar. E assim, algumas horas antes, eles foram lá e fizeram. Isso aí demonstra como a derrota foi assim inquestionável, entendeu? Até o prazo que os afegãos impuseram e cobraram, eles se atrapalharam, mas seguiram a risca. Assim, é uma coisa para se comemorar, entendeu? Todo mundo dá vontade de comprar uma grade de cerveja ali e fazer uma festa. Porque é uma vergonha, assim, é uma derrota vergonhosa dos Estados Unidos. Quanto ao pessoal da esquerda que está criticando o Talibã, assim, da esquerda, o pessoal de esquerda ou progressista que critica, que se coloca contra o Talibã, a gente tem que ser concreto. A situação é imperialismo contra o Afeganistão, os talibãs no caso. Ou você fica de um lado ou do outro. Ou você fica do lado daquele povo que lutou para se libertar, ou você fica do lado da dominação. Quer dizer, ou você defende a autodeterminação dos povos, ou você defende a política imperialismo, a política do colonialismo. Não tem outro jeito. Ficar contra o Talibã é ficar do lado dos Estados Unidos. Assim, tem que se colocar claro. É feito aqui hoje no país. Não chamar o voto, não fazer a manifestação pelo Fora Bolsonaro e por tudo, não participar do Bloco Vermelho é ser pró-Bolsonaro, ser pró-Dória. Essa que é a realidade aqui. É a mesma situação lá. Ou você está de um lado ou do outro. Dos dois não dá. E assim, a gente tem que ficar do lado, tem que defender a autodeterminação dos povos, tem que ficar do lado daquele povo que lutou tanto para se libertar. Inclusive, assim, só na Idade Moderna, acho que foram seis invasões que eles sofreram, o que é um valor, é uma situação muito difícil. É um povo, assim, pobre, sem indústria, que sofreu muito nessa situação. Como nós dizemos aqui no nosso Nordeste, povo com sangue no olho ou sangue nos olhos. Essa é a grande verdade. Agora, a derrota dos Estados Unidos, eu diria que foi humilhante. O Talibã, aquele povo descalço, maltrapilho, humilhou essa grande potência chamada Estados Unidos da América. Deu uma surra. E os Estados Unidos está escaldado. Ele está dizendo, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sei o quê, eu vou atacar. Vai nada. Eles estão se pelando de medo, porque eles sabem, como nós falamos aqui no Nordeste, formiga sabe a folha que corta. Ela vai cortar urtiga, por exemplo. Para quem não sabe, urtiga é uma folha que, quando a gente pega nela, fica dolorido. Então, é mais ou menos isso. Os talibãs ou os afegãos, como é chamado aquela região, é o cemitério de impérios. E os Estados Unidos foi o último que eles enterraram nessa longa jornada. E, para concluir, camaradas, nós temos mais uma noticiazinha aqui. Washington pretende formar nova milícia mercenária na Síria. Bom, parece jornal de ontem, mas é de hoje, gente. Ou seja, para variar, os Estados Unidos continua aplicando o mesmo método. Qual método?
terceiriza uma milícia, joga o pessoal ganhando um salário mínimo para brigar, que é mais ou menos isso que essa turma faz, e eles vão lá brigar na Síria, tentar fazer alguma coisa. Na verdade, é aquela velha história. Bom, já que a situação está ruim, agora eu vou tentar, pelo menos, tentar fazer algum barulho na Síria. Infelizmente, eu não acredito que vão ter sucesso, porque na Síria, a Síria tem um aliado forte, que é a Rússia. Eu não acredito que eles vão se sair muito bem. Aí eu pergunto para você, Camilo, e aí, será que os Estados Unidos vai conseguir reunir de novo essa milícia na Síria? Porque eles já levaram uma surra na Síria. Não foi a primeira nem a segunda. Vão levar de novo? Estão se preparando para apanhar de novo? Não, eu não acredito. Ou esse Biden é pior do que o Trump é pior do que o Biden. O negócio é meio doido, né? Ou só tem doido no imperialismo? O que é que você me conta? Olha, companheiro, isso é a crise do imperialismo. Eles estão numa situação difícil. Inclusive, a derrota para o Afeganistão sepultou a política do governo Biden, a política internacional do governo Biden. Eles não sabem o que fazer. Isso é uma tentativa de tentar ainda sobreviver com essa política. A situação deles é difícil. Até porque, assim, quando o Afeganistão, que é aquela população pobre, sem nada, o cara de chinelo, com arma velha, derrota o maior exército do mundo, o imperialismo, aí um país com um pouco mais de desenvolvimento, com uma arma um pouco melhor, com uma situação um pouco melhor, o que é que não vai fazer? O mundo inteiro, o mundo islâmico, muçulmano, o mundo que está sendo oprimido, vai se revoltar contra os Estados Unidos. E assim, isso aí botou água na sopa jogou água no chope da política externa do Biden. Inclusive está colocando o próprio governo Biden em risco. Nesse momento, o governo Biden está em xeque. Talvez ele nem termine o mandato, de tão grande que é a crise. Por isso, assim, que eles estão querendo fazer de tudo para tentar reagir e ver se consegue mudar isso. A própria imprensa capitalista internacional criticou muito o governo, criticou a situação, expôs o que está acontecendo. Porque, assim, é claro, se continuar com essa tendência política, vai se insurgir todo o povo muçulmano, todo o povo que está sendo oprimido, vai se insurgir. Assim, o Talibã mostrou o caminho. E se o imperialismo não conseguir reagir, esse caminho vai sepultar o império. Inclusive, esse caminho, esse exemplo, serve até para o Brasil também. Nós que somos a maior colônia do imperialismo norte-americano, chegou a hora aí de a gente ver o rumo, mudar a nossa política e fazer a nossa história. Eu acho que é isso, companheiro. Beleza, meu camarada. Vou só ler dois superchats. A Lourdes Flores, o Stefane Rubichel, R$3. Jesus era humano, esse sempre está com a gente. Desta vez eu consigo, um dia ele consegue. A Cecília Maria, se não me engano, ela está, se eu não me engano, se eu posso estar enganado, ela está em Beberibe, é uma praia nossa lá do Ceará, lá pertinho de Fortaleza. Ela está curtindo lá uns dias de folga. Bom, gente, essa situação que você acaba de colocar tem um agravante complexo que talvez os Estados Unidos se surpreenda dentro dos Estados Unidos mesmo. Talvez a própria população dos Estados Unidos se rebele contra o país. E, por conseguinte, os latino-americanos que estamos sendo sufocados pelo Império, nós vamos ter a oportunidade de dar o troco. Ou seja, tanto quanto Chile, quanto Equador, quanto Bolívia, quanto
a Colômbia, todos os países que estão sendo oprimidos vão ter a oportunidade de se levantar contra o império. Ora, se os talibãs, se os afegãos, o povo maltrapilho, como o deputado americano falou, derrotou o maior exército do mundo, por que nós, que temos muito mais força, não podemos derrotar esses cara pálidas americanos dos Estados Unidos? Podemos e temos condições. E podemos chamar todos os companheiros dos países latino-americanos. Todos eles que eu falei aqui. Colômbia, Chile, Equador, Bolívia, todos. Podemos lutar contra essa desgraça chamada Estados Unidos da América. Bom, gente, nós estamos chegando ao final de mais um resumo do dia, aproveitando a companhia do companheiro Gabriel, do companheiro Camilo, e eu me despeço por aqui. Boa noite para vocês, quem esteve no ar, quem não esteve, e Camilo pode se despedir também por aí, Camilo. Boa noite, muito obrigado pela audiência e vamos à luta. Dia 7, vamos lá, cada um, prepara a sua camisa vermelha, prepara a máscara, chama o irmão, chama o primo, o parente, o vizinho e assim, tenta levar o máximo de pessoas possíveis para a rua. Vamos tomar as ruas de novo, vamos colocar as ruas vermelhas e vamos mostrar para essa direita e para essa extrema-direita que a população do Brasil ainda pode reagir e que a esquerda, que a classe trabalhadora brasileira, que tem uma força tremenda, ainda vai mudar essa história, vai mudar o nosso rumo político.